amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje eu vim aqui para darmos continuidade na nossa busca pelo avivamento espiritual verdadeiro e genuíno para as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja, nossa nação, juntos numa jornada para o despertar do povo de Deus. E ainda agregar ainda mais almas para o Senhor. E hoje, no nosso 10º dia, o que o Senhor tem para falar conosco é o que se encontra em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que vai nos dizer o seguinte: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Nós não podemos nos esquecer e subestimar o poder de Satanás. Ele tem uma experiência de destruir as vidas, de como trabalhar para afastar o povo de Deus há mais ou menos uns 6.000 anos. Mais do que isso. Não podemos subestimar, porque ele sabe como enfraquecer um movimento. Ele não vai agir rapidamente e violentamente. Ele vai agindo pouco a pouco, nos distanciando de Deus pouco a pouco, fazendo com que o pecado entre em nós pouco a pouco e tirando as forças da igreja, contaminando a igreja do Senhor. Desde o começo da igreja, Satanás sempre tenta enfraquecer o movimento de Deus. Mas ele está remando contra a maré, porque nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Nada nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor. E nisso nós podemos identificar algumas artimanhas do inimigo. E hoje nós vamos falar sobre isso. E uma artimanha dele, que nós vemos o agir do inimigo dentro da igreja, é sobre liderança comprometida com o pecado. Líderes, pastores, diáconos, presbíteros, líderes espirituais têm se contaminado com o pecado. Eles que deveriam ser modelos para os rebanhos, ser modelos para aqueles que os vejam, para os membros da igreja e até mesmo para aqueles que estão fora, sendo testemunho de Cristo, eles estão se divorciando e casando-se de novo. Estão em pecado, envolvidos às vezes com pornografia, com vícios. E nisso eles perdem a autoridade espiritual. E com isso o povo também vai se enfraquecendo. E ele não tem domínio mais sobre o pecado. E os membros da igreja seguem o mesmo caminho. Longe da disciplina, dos mandamentos do Senhor, desenfreados na libertinagem e ficam cada vez mais afastados de Deus. Uma outra forma que o inimigo age é na pregação para agradar homens. Nós vemos que os líderes, para manter, muitos líderes, não são todos, graças a Deus, mas vários líderes, para manter uma igreja lotada e grandes auditórios, só pregam aquilo que eles querem ouvir. Pregam sobre prosperidade, somente sobre prosperidade, somente sobre riqueza e procuram de todas as formas não tentar ofender ninguém. Levam pregações suaves para os ouvidos das pessoas, cheios de comichão para aquele auditório. Tentam de todas as formas trazer umas palavras suaves que massageiam o ego das pessoas e que não levam elas ao arrependimento. Ao invés de usarem a palavra pecado, acabam usando foi apenas um erro. E pregam sermãos, água com açúcar, somente para agradar os seus ouvintes. Pregam que Deus vai resolver todos os problemas, que não precisamos ter uma posição, que Deus está no controle de tudo. Oferecem prosperidade e riquezas em trocas de ofertas. E como resultado, nós vemos igrejas sem poder, igrejas sem vida, igreja cheia de pecado. A grande tragédia que nós vemos nos dias de hoje é que no púlpito
tem muitos pregadores sem vida, que pregam sermãos sem vida, a ouvintes sem vida. E o resultado é uma igreja morta, fria, sem a presença real do Espírito Santo de Deus. E uma outra forma que o inimigo também trabalha é através de cultos show. Alguns, para atrair mais público, eles, ao invés de fazerem um culto a Deus, de adoração a Deus, a quem realmente é devido, eles acabam fazendo um espetáculo teatral. Sabe, músicas de grande qualidade, só que sem espiritualidade, sem a unção de Deus. Grandes holofotes, qualidade na iluminação, fumaça, grandes espetáculos. Mas tudo isso é uma maquiagem que por trás esconde um defunto inanimado. Isso é sério, muito sério. E infelizmente é o que tem acontecido nos dias de hoje. E isso entristece muito o Espírito Santo de Deus, porque eles têm esperado os verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. Onde estão os verdadeiros adoradores do Senhor? Outra forma que o inimigo usa é estratégias de marketing. Para aumentar a frequência nos cultos, ou manter essa frequência, pastores e líderes têm buscado estratégias de marketing para atrair as pessoas. E nisso eles acabam trazendo o mundo para dentro da igreja. Começam a colocar festa junina, começam a colocar bingo, rifas, sorteios, começam a trazer coisas do mundo para dentro da igreja. E eles até conseguem atrair as pessoas, só que eles não conseguem transformá-las. Isso é muito triste. Isso o Senhor disse na sua palavra em Mateus, capítulo 23, versículo 15, que vai nos dizer o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Isso é muito sério, isso é muito triste e traz muito apavor para as nossas vidas. Mas não para por aí. Outra forma que Satanás usa é fazer a palavra como forma de mercadejando a palavra. E em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17 vai nos dizer o seguinte: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Infelizmente, muitos líderes religiosos têm se apegado somente aos bens materiais, têm buscado mais as riquezas do que mais do que a própria presença de Deus. Se esqueceram dos princípios e valores cristãos. É claro que digno é o obreiro do seu salário. E sim, a igreja deve dar um salário para o seu pastor. Só que eles começaram a focar demais nisso, se esquecendo de que seu próprio sustento viria do Senhor, de que o Senhor iria sustentá-lo e de que eles deveriam depender de Deus. Eles se esquecem de que Cristo é a cabeça da igreja e é todo poderoso para suprir as necessidades dela. O problema é que alguns, influenciados pela ganância dos bens materiais e sem conhecer os princípios e valores da palavra, acabaram se deixando levar pelo pecado de adquirir riquezas, o que no fundo mostra que não confiam em Deus para o seu sustento. Ou pior, acabam envolvendo o ministério em grandes dívidas. Aí, ao invés de fazerem cultos para o Senhor, eles fazem culto com o objetivo de arrecadar ofertas, arrecadar dinheiro
E somente um avivamento espiritual poderá mudar essa situação. Ao invés de fazer culto verdadeiramente para adorar ao Senhor, culto em que verdadeiramente as almas se renderiam a Deus, em que haveria verdadeiramente a presença do Espírito Santo, em que os milagres aconteceriam, em que o povo verdadeiramente se tornaria seguidor de Cristo. Viveria uma vida verdadeira, uma vida em abundância. Passam a viver de aparências, onde no fundo, na verdade, há morte. Outra questão, outro mecanismo que o inimigo tem posto dentro das igrejas é a tolerância ao pecado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai nos dizer o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Muitos têm pulado esse versículo, muitos têm esquecido dele. E é impressionante como em nossas igrejas o pecado está tomando conta de muitos. As bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, sexo antes do casamento. O pecado dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Isso tem sido instrumento do inimigo para escravizar membros de igreja e assim enfraquecê-los, levá-los de volta ao jugo do pecado, levá-los de volta à escravidão na qual Jesus Cristo veio para libertá-los. Agora eles vão e se colocam de volta embaixo do jugo do pecado, querendo novamente crucificar Cristo, querendo anular o sacrifício do Calvário. E o inimigo vem oferecendo banquetes, vem com sua rede de anzóis e vai pescando milhares de membros e levando eles para o pecado. Porque o diabo conhece a Bíblia e ele sabe que o pecado afasta o povo de Deus. Ele sabe que o pecado tira o poder espiritual da igreja. Ele conhece aquele versículo que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas uma igreja com pecado, uma igreja longe de Deus, uma igreja sem autoridade, não tem como fazer as portas do inferno caírem, fazer as portas do inferno se abrirem. Não somente estes pecados mencionados, mas às vezes também Satanás vai usar as formas de feridas. Membros da igreja que não liberam perdão, que vivam em contenda com seus irmãos, que não sabem viver em comunhão e ferem o corpo de Cristo. Não entendem que somos membros de um mesmo corpo. E aí Satanás vai enfraquecendo a igreja, vai enfraquecendo o corpo de Cristo. Pessoas que têm um ego tão grande que vai prejudicando pessoas em sua volta porque querem somente satisfazer o seu próprio ego, somente fazer a sua própria vontade. Havia um pastor que ele pregou na porta da sua igreja uma tábua dizendo a seguinte questão: esta igreja experimentará o avivamento ou um funeral? Mas quando o avivamento acontece, o Espírito Santo de Deus traz a convicção do pecado. E essas ideias e atitudes humanas, elas acabam. O povo é transformado. Há uma volta para Deus. Há o fruto do Espírito Santo fluindo dentro de cada um. Há o caráter de Cristo vindo na vida de cada um. Novas criaturas nascem. Novos homens, novas mulheres
há uma mudança de vida, uma mudança de caráter. E coisas que eram normais agora são coisas consideradas pecados terríveis que entristecem o Espírito Santo. Irmãos, a igreja é um gigante adormecido. Quando o avivamento vem, não só o gigante se agita e acorda, mas se move poder dinâmico, impacto glorioso. Como eu disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Há um grande poder na igreja do Senhor. A igreja precisa acordar. Imagine a totalidade do corpo de Cristo se movendo em toda a terra, em um só propósito, em comunhão, unificado com o poder do Espírito Santo. A igreja iria transformar. A igreja iria impactar gerações, iria impactar o país inteiro, iria impactar onde quer que ela fosse. O mundo inteiro ouviria falar da igreja, do gigante que estava adormecido e agora se levantou para acabar com os poderes das trevas, para derrubar toda a obra maligna, para transformar as vidas, levantar o caído. O inimigo ficaria furioso, vidas se renderiam ao Senhor e haveria uma grande transformação, uma grande libertação. Isso é avivamento. Creio firmemente que a maior necessidade da igreja é o avivamento. E hoje vamos orar para que a igreja do Senhor seja verdadeiramente a noiva de Cristo, sem mancha, santa e irrepreensível. Vamos orar pelos pastores e líderes, para que eles vivam uma vida santa e sejam modelos para os seus membros, para as suas ovelhas, os seus seguidores. Vamos orar para um grande derramamento do Espírito Santo nas igrejas. Vamos juntos clamar ao Senhor para que todas essas diversas artimanhas do inimigo caiam por terra, para que a igreja acorda e haja um verdadeiro avivamento espiritual e as hostes malignas caiam por terra, para que nós venhamos destravar prisões através do nome de Jesus Cristo, para que almas sejam libertas e o poder maligno nas trevas não perseverem. A igreja tem poder e vamos juntos clamar por esse avivamento. Feche os teus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu lhe peço, Senhor, que restaure a tua igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, opera um grande avivamento espiritual na sua igreja, para que ela verdadeiramente seja noiva de Cristo, sem mancha, Senhor, irrepreensível, uma igreja santa, a qual, Senhor, as portas do inferno não prevalecerá. Senhor, levanta-se gigante adormecido, o qual tem poder, Senhor, para acabar, Senhor, com a obra maligna. Levanta, Senhor, a tua igreja neste momento através do poder que há no nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, venha transformando cada um. Vem, Espírito Santo, abrindo os olhos para a verdade, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Quebra as amarras malignas, Senhor, em nome de Jesus. Cura da cegueira espiritual, meu Pai. Abra os olhos para a verdade. Desperta o povo que dorme. Senhor, que os líderes, que os pastores, meu Pai, que cada um que está na frente de algum projeto, Senhor, relacionado à tua obra, que seja, Senhor, exemplo vivo de Cristo na terra, que viva uma vida santa, Pai. Abra os olhos, Senhor, do teu povo que dorme. Santifica o teu altar, Senhor. Santifica a tua igreja, o corpo de Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que os membros venham trabalhar em comunhão para bom funcionamento do corpo, Pai. Para que, Senhor, haja um grande avivamento espiritual. Eu rogo a Ti, Senhor, pelo derramamento do Espírito Santo de Deus na igreja.
pelo derramamento do Espírito Santo de Deus nas igrejas, na casa, Senhor, dessa pessoa que está orando juntamente comigo, na vida dessa pessoa que está orando juntamente comigo neste momento. Abra os olhos, derrama do teu Espírito, purifica a casa, santifica o templo, para que essa pessoa, a tua igreja, veja, Senhor, ao Senhor. Senhor, prepara cada um de nós para a volta do noivo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Neste momento eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que os olhos deles sejam abertos e eles enxerguem que o inimigo está trabalhando na igreja, no meio do povo de Deus, e muitos não têm visto, não têm percebido. Falta às vezes discernimento, ou às vezes tem sido deixado se levar, porque o inimigo ele vai comendo pelas beiradas, e quando você vê, se é que você vê, você já está nas mãos dele de novo. Vamos juntos dissipar os poderes das trevas, através do nome de Jesus Cristo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. No final do vídeo vai aparecer a minha foto, clica nela e se inscreve e nos ajude a continuar anunciando as boas novas do reino. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Não pare, continue conosco nessa jornada, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará e um grande avivamento espiritual acontecerá. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.